paz do Senhor, amados. Eu sou o irmão Cleverson. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Diácono Cristiano no programa Aconteceu Comigo, e hoje temos um convidado muito especial, né? O nosso co-pastor, pastor Renato Martins. Na liberdade, pastor, é um prazer ter o senhor aqui. Sinta-se à vontade, está em casa e vamos edificar a vida de mais pessoas com o testemunho de vida do Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, boa noite também, paz do Senhor, Diácono Cristiano, paz do Senhor, meu querido irmão Cleverson, Deus abençoe. Amém. Estamos aí, como foi dito pelo nosso irmão, eu tenho sim essa expectativa e a certeza de que o que está sendo feito aqui vai alcançar vidas aí, em nome de Jesus. Amém. Cristo. A paz do Senhor, uma boa noite a todos. É um prazer imenso aí estar representando aí um trabalho com o nosso pastor Renato aí. Eu acredito que vai ser uma bênção. Eu acredito que através não só do testemunho, mas experiência de vida aí do nosso pastor também, a tua vida, meu irmão, possa ser alcançada. Amém. 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 Pastor, conta um pouco pra gente como que o Evangelho chegou na vida do senhor. Tá, o Evangelho chegou na minha vida, na verdade assim, eu nasci e cresci dentro do seminário Santo Antônio, ali, né? Tem o seminário e um pouco a 3 quilômetros à frente tinha ali a fazenda Santo Antônio, e na realidade eu nasci e cresci lá dentro, né? E sempre dentro dos costumes ali do seminário. Mas depois que a gente se mudou de lá, eu já estava na idade acho que de uns 19 anos por aí, que a gente mudou-se para a cidade. Depois de um tempo ainda disso, é claro que eu tive um distanciamento de tudo depois disso, mas depois de tudo isso daí, o meu irmão, o Wagner, que vocês conhecem, lá de Bauru, o pastor Wagner, ele na época se converteu, ele então começou a falar do Evangelho para mim. Ele, o Alex, mas eu não gostava muito de ouvir não. Mas foi o contato que eu tive com o Evangelho, foi através deles e também de uma pessoa que trabalhou comigo lá na Ambev, na época era a Brahma, né? A gente trabalhava junto, o Eric, que me convidou para ir na igreja que ele participava, e foi onde eu conto até o pessoal da risada, que eu não entendia nada da igreja naquela época, realmente nada, não sabia nada, e eu cometi gafes lá dentro, porque estava cantando um louvor e todo mundo batendo palma, e o pessoal cantava assim, ó, Leão de Judá, mas eu não entendia. Eu lembro quando você falou. E eu olhava pro lado, o Eric tava rindo, eu pensava, mas que esse rapaz tá rindo? Porque eu tava cantando Leão de Juba, porque eu só associei o leão com Juba, porque eu não entendia nem o que era Judá, o que era Judá, não sabia nada. Então foi dessa maneira, assim, os contatos que eu tive, né, até a minha conversão, na realidade foi dessa maneira, até a minha conversão, né. E seu irmão presbítero, o pastor Renato, ele foi um dos primeiros da sua casa, no caso que teve um contato assim com Jesus, de conhecer o Evangelho? Ele foi um dos primeiros, o primeiro que teve esse contato direto aí a respeito de Jesus na sua vida? O Wagner foi o primeiro. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Legal, bacana. O Wagner foi o primeiro. Ele se converteu e aí já o Evangelho queimando, né, no coração dele, então ele já começou a falar. E aí foi onde ele ministrou na minha vida, mas não foi através da vida dele não. Aí ao longo da conversa nós vamos esclarecendo, mas não foi através da vida dele que... Foi um princípio de entender um pouquinho ali, de saber o que era o começo do Evangelho. Isso, exatamente. Porque daí a gente ia na casa da minha mãe, naquela época minha mãe ainda era viva, morava em Cabralha Paulista, e a gente ia até lá e aí tinha aqueles momentos, a gente conversava tudo ali, ele falava, mas tinha um momento também, irmão, que... eles aproveitavam, né? E é muito bom isso, momento familiar, ele dizia, vamos fazer uma oração aqui agora para almoçar, fazer uma oração. Ia jogando a sementinha. Sim, a semente, exatamente. Jogando a semente. Aí mais tarde, vamos fazer uma oração aqui, vamos orar aqui para Deus abençoar. Então, através disso foi o Evangelho sendo ministrado para mim, né? E graças a Deus pela vida deles, porque eles estavam orando por mim. Meu irmão orava muito pela minha vida. Como ele mesmo falou, ele orou 7 anos pela minha conversão. Amém. 7 anos. Glória a Deus. Pastor, assim, eu acompanhei o comecinho, né? Sim. De ministério do senhor. Sim. E aí a gente faz algumas pesquisas, aí eu mexi uns pauzinhos para levantar algumas informações. Sim. Então eu sei que dentro da Doratex teve uma pessoa que convidou o senhor para estar indo para a igreja. Sim. Que é o César, né? Exatamente, é isso aí. A importância dessa pessoa na vida do senhor hoje. É muito... Essa pessoa, ela tem uma... Assim, eu tenho uma lembrança muito boa dela. Porque eu falo, quando eu falo sobre isso, sabe, Cris?
que ele é o César era uma pessoa muito corajosa. Porque realmente eu não era fácil, eu estava distanciado, né, de tudo isso. E o que aconteceu? Eu estava na Duratex, eu já tinha um tempo ali dentro, estava até que estabilizado, tinha confianças ali das pessoas que chefiavam ali tudo, né, o setor. E de repente aparece esse rapaz lá. Até então não tinha visitado nenhuma igreja, pastor? Não, só tinha ido aqui nessa do Leão de Juba. Ah, tá. Onde eu cantava Leão de Juba aí. Ah, tá. E fui também uma vez com o meu irmão, mas não, nada. Entendi. Não tinha entregue minha vida para Jesus, não. Nem com convite, nem nada disso. Certo. E aí um dia eu tava lá, eu não queria nem conversar com ele, rapaz. Era muito, sei lá, não tinha um jeito Ele muito... ficar distante. não queria contato, não, porque ele ficava lá com a Bíblia na mão, isso aí já tinha um bloqueio. E um dia eu tô na portaria num domingo. A gente estava lá, assim, eu fiquei lá na frente já, escrevendo lá, já para não olhar para trás, para nem conversar com ele. E de repente ele começou a puxar papo comigo, sabe? Ele disse, ô Renato, você vê como que ele era corajoso, rapaz. Ô Renato, falei, o quê? Mas nem olhei para trás. Completamente mal educado. Coração duro ainda. Duro. Ele disse assim, lá na sua casa tem sofá? Eu pensei, mas que pergunta tola. Acho que tem sofá na minha casa. Eu falei, tem. Ele falou, que cor que é? Amarelo, azul. Uma cor ele acertou, que tinha um pedaço do sofá que era amarelo, acredita? Eu disse, é amarelo. Ele, então tá bom. E fiquei quieto, ele também não ficou. Daqui a pouco ele falou comigo assim, ó. Renato, eu disse, fala. E nem olhando pra trás, Cris. Bem ríspido. Ele disse assim, ó, deixa eu falar uma coisa, rapaz, que Deus falou comigo, olha só. Deus falou comigo que não adianta você pegar seu filho e levar ele pra passear e não, tá? Que essas coisas aí não supre o tempo que você deveria passar com ele mesmo, não. Deixa aí, já começou a ficar meio estreito. Ele falou, e outra, você tá brigado com a sua esposa? Vixe, aí foi duro. Mas sua esposa não tem culpa. Sua esposa te ama muito, rapaz. Por que você está fazendo isso com ela? Desse jeito, assim. E aconteceu bem isso, sabe, Cris? Porque eu gostava de jogar bola, eu jogava no time de Bauru, de Bela Vista, e ficava muito em Bauru, jogando bola e largava tudo para jogar bola. E a Suzana ficava brava, e ela tinha razão de ficar brava comigo por esse motivo. Mas, e eu realmente, eu tinha feito isso, a gente realmente estava sem se falar por esse motivo. E eu peguei o Pedro, que era pequeno na época, bem pequeno, e levei ele para passear, levei ele para comprar um presente. E essa resposta dele para minha vida foi muito forte, sabe? Porque como ele falou isso aí... Por que você falou resposta aí, pastor Renato? Porque eu passei um tempo da minha vida seguindo algo que era muito difícil de ser seguido, né? Uma religião muito difícil, muito complicada, né? E chegou um determinado tempo que aconteceu uma situação que eu vi que não acontecia aquilo. E daquele momento para frente eu parei de acreditar. E eu falei que Deus não existia mais. Eu falei, Deus não existe, pois. Porque se Deus existisse, Ele teria feito algo comigo. Se Ele não fez, é porque Ele não existe. Porque eu tinha ideia de que Deus castigava. Você entendeu? Naquela situação, né, pastor? Exato. Eu não tinha ideia de que Deus era amor. Eu tinha ideia de que Deus era Deus castigador. E dentro disso eu me afastei de Deus. Não acreditava em mais nada. E o César lá, pastor, ele tinha uma mesma ocupação de trabalho lá, mesmo cargo? Ou ele era apenas um companheiro ali de rotina de trabalho? Ele tinha, entre aspas, o mesmo cargo. Só que a experiência minha era muito grande. Eu conhecia tudo. Ele não sabia nada. E você sabe que ali é complicado cuidar de tudo ali dentro. Ainda mais naquela época. Então ele era assim. Ele estava ali, mas quem fazia tudo na realidade era eu. E quem direcionava tudo para fazer também era eu. Eu falava, faz isso, abre, cancela para isso, não abre. Escreve isso, pergunta isso, liga para isso, liga no ramal, era tudo eu. Era sempre assim. E esse camarada, então, através disso, quando aconteceu isso comigo, só para a gente esclarecer isso, quando aconteceu isso comigo, um dia pessoalmente, eu falei com Deus. Falei, Deus, se o Senhor existe, eu acho que o Senhor não existe, desse jeito. Falei, se o Senhor existe, bem direto, fala comigo, ou então manda alguém falar comigo uma coisa que só eu sei. Você entendeu a situação? Fazer a prova de Deus, né? Foi, exatamente. Então, quando ele falou comigo isso, ele falou exatamente o que eu estava fazendo. E quem sabia o que eu estava fazendo? Só eu. Só eu sabia que eu estava levando o meu menino para lá. Porque esse rapaz, na verdade, ele veio de São Paulo. Ele não era daqui. Ele veio de São Paulo para cá. Você entendeu como que é? E Deus usou a vida dele. A partir daquele momento que ele falou aquilo comigo, quebrantou meu coração de verdade, rapaz. Eu fiquei assim, meu Deus,
E eu disse, eu vou para a igreja. Deus, né, pastor? Eu falei, eu vou para a igreja. E eu não sabia para onde ir. Cheguei em casa e a Suzana estava lá, não estava conversando comigo, eu entrava daqui, saía dali, entrava daqui, saía dali. Até que eu fui nela e falei para ela, porque eu pensei assim, ó, como que Deus age. Ela falou assim, ó, ela também era igual, eu não gostava muito de igreja, não gostava muito de igreja evangélica. É que a família nossa já vinha de um berço cristão católico, né? Exato. E nesse momento, eu parei e fui perto dela, já com a sensação, porque eu falei também com Deus, o dia que o senhor fizer isso, o dia que o senhor falar dessa forma comigo, eu vou para a igreja. E Deus falou muito forte comigo, eu cheguei para ela e falei, Cris, olha, aconteceu isso, e já esperando ela falar, eu não vou. Eu disse, ó, eu vou para a igreja. Pedi perdão para ela primeiro, e disse, eu vou para a igreja. Ela falou, que igreja você vai? Eu falei, não sei. Não sei. Ela disse, sabe, a Silvana do Cris. Sim. A Sil trabalhava com ela, a Silvana, a Magali, a missionária Magali na época, trabalhava todas na mesma escola. Junto, né? Ela disse, a Sil me convidou para ir lá na igreja dela. Vamos lá fazer uma visita aqui perto mesmo? Eu falei, então vamos. E assim foi. Foi ao entrar na igreja. E quando eu entrei na igreja, quando eu cheguei na igreja ali, o Branco, tava o pastor Luiz, que eu não conhecia, o Robertinho, tava tudo na porta da igreja. E o louvor acontecendo, e era o João Marco ministrando. O João Marco ministrava na época. E eu cheguei com vergonha, porque eu não sabia o que eu fazia. Então eu cheguei, passei na porta, eles, boa noite, paz. Eu falei, paz, nem olhei muito assim, já fui pra dentro. Foi pra dentro. Fiquei lá dentro da igreja lá e fiquei lá, não sabia se eu batia palma, não sabia o que eu fazia, não. Fiquei parado lá. E Deus acabou usando muito a vida do João Marcos para falar comigo, ministrando louvor. E eu achava bacana que o pastor Luiz estava lá, eu não sabia que ele era o pastor, né? Ele falava, glória a Deus, aleluia! Eu falava, que bacana o jeito desse homem, rapaz. Ele ficava ali na frente. Isso, exato. Ali. E dando aqueles glória a Deus, aleluia dele lá, eu achava bacana. Aí mandou sentar. E dali para frente, depois desse dia que eu entrei na igreja, junto com a Suzana e com o meu menino, que era pequeno, eu não saí nunca mais. Até hoje. Que benção, pastor. Foi assim. Eu tive uma conversa com a diaconisa Suzana, e ela estava falando para mim a respeito da Silvana, né? Que quando o senhor chegou em casa lá, falou, olha, eu vou para a igreja, e ela tinha recebido o convite da amiga de trabalho. Sim, então, é exatamente isso. Eu só estou olhando aqui que a gente está confirmando o que foi dito, né, pastor? E já fez a diferença, né? Sim. Porque já foram os dois em unidade num pensamento de vamos procurar uma mudança. Uma mudança. Foi bem isso. Partiu bem dos dois ali, não. Deus fez a prova de que, olha, eu sou Deus na sua vida, e quando chega em casa já fala com a esposa ali, e Deus já fala, não, ó, já tem um caminho para ir. Sim. Foi um start ali para começar. Foi isso. Dessa maneira aí. Para começar, Renato, já que você tomou essa decisão a partir de um amigo lá do emprego, lá onde você trabalhava ali, acho que foi o ponto X. Acho que esse momento, essa experiência foi onde que alavancou o seu pensamento de querer um algo diferente ou tomar uma atitude, uma decisão diferente. Sim. E aí, o pastor Renato, a minha pergunta é a seguinte: qual que foram os obstáculos, as dificuldades ali para conseguir tomar essa iniciativa? Quais que foram os desafios ali para você chegar aonde que, tipo assim, te desse uma concretização que você estava fazendo certo, que você estava indo para o caminho correto, que você estava seguindo tudo de acordo com que você estava sentindo ali no coração naquele momento? Quais que foram as dificuldades, os desafios, problemas, as lutas nesse momento aí desse pedaço aí de trajetória, que é o começo de tudo, é o começo. Né? Então, as dificuldades eu acredito que foram comigo mesmo. Porque assim, eu sou uma pessoa que tomo uma decisão. Quando eu tomo uma decisão mesmo. E como eu tinha falado com Deus e aconteceu aquilo, e hoje é fácil falar, né? De certa forma, é fácil falar assim, ó, eu sei que Deus falou, porque a gente sabe que a gente serve a um Deus vivo, que Deus fala na vida da gente, que Deus tem misericórdia, que Deus não é castigador, que Ele é um Deus de amor, de justiça, sim, claro, mas Ele é um Deus que ama, e o amor dele alcançou a minha vida. Ele ouviu a minha oração, uma oração ofensiva, se o Senhor existe. Você podia falar, mas quem é você para falar assim, né? Você não é nada aqui, mas Deus teve misericórdia. Então, quando isso aconteceu, que o César falou comigo, e eu tomei aquela decisão, esse processo, boa pergunta, Cris, esse processo, eu saí da Donatex e a gente vinha embora de ônibus. Eu vi o caminho inteiro,
Eu não sentei perto de ninguém, eu não conversei com ninguém. Eu sou bastante falante. Eu vim o caminho inteiro pensando com esses desafios aí. Olha, Deus existe sim. Ele falou comigo agora. Eu disse que eu ia para a igreja. E os desafios eram: a Suzana não vai querer ir. Eu vou sozinho. Talvez, o que vai acontecer? Será que eu perco meu casamento? Será que eu não perco meu casamento? Como que vai ser a minha mudança de vida? Como que é servir a Deus? Como que é isso daí agora? Que postura eu tenho que tomar? Como é que eu tenho que andar? Então, esses são desafios muito grandes. Porque uma coisa é a gente ser do jeito que eu era. Não estou nem aí para nada. Se ela não for, como que eu vou fazer? Isso. E agora a outra parte. Como é que eu vou chegar para trabalhar agora e não ter o mesmo comportamento que o Renato tinha? Porque um do maior medo que eu tinha quando eu me converti é que cada 10 palavras, acho que 6, 7, 8 no máximo era palavrão. Eu pensava, como é que eu não vou falar? As pessoas vão notar que eu dou diferente. Como é que vai ser isso? Uma mudança. Isso, eu vinha pensando tudo isso no caminho. Como é que vai ser isso? Não pode falar, porque crente não fala isso. Então eu ficava com tudo isso na cabeça. O que vai acontecer? Boa pergunta. Foi um desafio tremendo até chegar na minha casa. E outro desafio de ter que conversar com a Suzana, sendo que eu não estava falando com ela. E ainda falar que eu estava indo para a igreja. Ó. Volto a falar com ela, peço perdão e agora eu falo, vou para a igreja. Ela fala, tá maluco? Vai sozinho. E aí eu perco o casamento. No momento de turbulento, né, pastor? Sim. Que estava vivendo ali. Sim. Mas é aquilo que Deus coloca na nossa vida da gente se humilhar, né? Sim. Tanto para Deus, constantemente se humilhar para Deus, e às vezes a gente reconhecer aonde nós estamos errando, né, pastor? De chegar na esposa e falar, olha, perdão, vem comigo, vamos junto. Eu lembro que quando nós ficamos um tempo fora da igreja, passei em frente da Ipiranga e o Gabrielzinho, passando em frente a Betel, o Gabriel pequenininho de tudo, 3 aninhos, porque ele nasceu lá dentro, né? Pai, por que nós não estamos vindo aqui? Eu já estava fora da igreja fazia um tempo já. Meu Deus. Eu falei para ele, não, por nada. E desci mais um pouquinho e passei na frente da Ipiranga, do lado de cima, na mesma rua, mas do lado de cima. Ele falou assim, pai, e por que nós não viemos aqui então? Não vamos vir aqui? E eu olhei, ele não sabia que era uma igreja, irmão. 3 anos, pastor. Ele não sabia que ele era uma igreja. Não tinha conhecimento. E aí o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Eu falei, opa, cheguei em casa, falei para ele, olha, não sei você, mas eu estou voltando para a igreja hoje. Eu não voltei para onde nós congregávamos, né? Aí nós fizemos 2, 3 visitas, chegamos aqui, fomos muito bem recebidos, permanecemos até hoje. Né? O Senhor colocou o ministério na minha mão, o ministério na mão da Lu, a gente vem trabalhando, exercendo, mas tudo porque Deus usou a vida do Gabriel lá para dar um chacoalhão e falou, opa, volta para o caminho. Entendi. Isso foi muito forte. Sim. E, talvez o Branco não lembra, mas o Branco, a Lu, a esposa dele, foram batizados junto comigo. No mesmo dia. Você lembra disso? Eu ia perguntar agora. Se o senhor lembrava a data do batismo. Eu não lembro a data exata, eu não lembro. Não lembro. A Lu falou 23/7. 23/7? 23 foi do 7. no mês agora. Então fez o quê? Agora, 18. Nesse mês fez aniversário. 18 anos, pastor. 18 anos. 17 anos, perdão. 17 anos que a gente foi batizado. No mesmo dia. Eu tenho até foto no celular aí. A Lu fala muito assim, a Duda ela foi batizada 2 vezes, né? Porque quando a Lu foi batizada, ela estava grávida da Maria Eduarda. Sim. E agora a Duda também já está na e eu que batizei a Duda, né? O senhor que batizou a Duda. Que história bonita, né? Pastor, conheço um pouco da história do senhor e assim, eu sei que tem 3 pessoas no comecinho de ministério, no comecinho da sua vida cristã que fez uma diferença muito grande. Sim. Irmã Marlene Doca. Meu Deus. Aí... que esse nome representa, traz na lembrança do Senhor, porque ela já está na glória com o Senhor. Essa irmã realmente foi um choque agora. A irmã Marlene Doca... Isso, né, irmão? Deixa bem. É para isso que estamos aqui. Ó. Aconteceu comigo. Irmãos, aconteceu comigo. É aquilo que o pastor está vivendo, aquilo que o pastor viveu, nosso amado pastor Renato, e hoje a gente chegou num lugar importante para ele, numa pessoa que fez muita diferença na vida dele. Põe para fora, pastor. Ai, Deus. Então, descrever em palavras assim a irmã Marlene Doca é um pouco difícil. Porque eu vou tentar falar dela, né?
A irmã Marlene Doca, ela tinha um amor muito grande, né, irmão? Eu tô chorando aqui já. O amor dela era muito, muito forte. O abraço dela ainda eu sinto, o beijo dela. E eu tive a honra, o privilégio de congregar com ela, e não só congregar com ela, eu morava em frente à casa dela praticamente. Então ela ia no portão da minha casa, ela brincava com meu filho, ela orava comigo, me ensinava muito. E aliás, a última ministração da irmã Marlene Doca eu assisti. E eu lembro certinho, porque tem a tarde lá, né, da oração. E naquele dia eu não estava trabalhando, eu estava de férias. E eu disse, eu vou lá na igreja com as irmãs. E subi. Cheguei lá, ela, que bênção, irmão Renato, aquela coisa toda. A gente entrou na igreja. E aí fez a oração. E aí ela falou. A irmã chamou ela para ministrar. Ela foi ministrar e disse, abriu a Bíblia e procurou lá o esboço, sabe? Ela não encontrou o esboço. E ela disse, então eu vou, já que eu não achei, eu vou falar algo de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração então para esse momento. Porque se eu não achei, não era para ser aquilo. Ela pegou, abriu então em Tessalonicenses e começou a falar sobre o que Paulo fala primeiro, e foi falando sobre salvação ali, sabe? E eu não imaginava, irmão, que aquilo ali seria a última ministração da irmã Marlene Doca. Eu não imaginava, eu não sabia que depois disso eu não ia assistir mais as ministrações dela, né? Então, assim, a irmã Marlene Doca, descrever, como eu disse, ela em palavra é difícil, né, irmão? Porque é uma pessoa que ela transmitia na nossa vida o amor de Cristo. Um amor, um carinho, né, pastor? Os retiros juntos, né, irmão? Os retiros. Eu lembro que as ministrações ali naquelas rodas ali. Nós montávamos a barraca do lado da dela. Sim. Ficava do ladinho ali, porque a pessoa que teve, né, teve uma importância muito, muito grande dentro de mim. Um exemplo que eu olho, que eu lembro, né, que eu vejo, a forma, aprendi muito com ela, né? Até mesmo ministrar, a forma que ela falava, essas coisas todas estão guardadas em mim, né, pastor? Muito. Então o pastor pode dizer que então a pastora ou a irmã Marlene, melhor dizendo, então, se for o caso, pode se definir que ela foi uma base, assim, pro crescimento de espiritual, sim, estrutura, para que se desenvolvesse, então, ali algo mais espiritualmente, sim, na vida do pastor Renato. Exatamente então. Isso. Legal. Muito exatamente importante. Isso. É bom. Desculpa me emocionar, mas falar da irmã Marlene Doca. Eu sabia que vinha, viu? Eu sabia que vinha. Interessante. As pessoas aí são pessoas muito... Fez a diferença, né? E pro bem, graças a Deus, pro bem, porque direcionou uma vida espiritual que o Senhor tem hoje, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos aconselha. Isso é muito bom. Né? Então a gente aqui, irmãos, vocês vão sentir que o que nós estamos sentindo perto do Senhor aqui, essa emoção que o Senhor está sentindo de lembrar dessa serva do Senhor, é maravilhoso. Então, pastor, chorar mais um pouquinho aí, lembrando. Tinha uma irmãzinha que, quando o senhor ia tomar um cafezinho na casa dela, falava Deus. Assim, ó, comprei Sprite. O senhor lembra quem é? Vamos lá, pastor. Meu Deus, cada experiência. Só experiência é benção. Muito bem. Então, essa irmã aí é a Gavina, né? Saudosa irmã Gavina. A gente tinha um grupo familiar, né? E a gente ia na casa dela e ela amava muito a minha vida. E eu ela, né? Essas irmãs aí são, na verdade, suas irmãs muito amadas, né? E a gente ia, realmente era desse jeitinho. Eu chegava, ela dizia, Renato, eu comprei Sprite. Com a mãozinha. E aí no término aquele jeitinho dela, da administração ali que eu fazia, a gente tinha um momento de confraternização, né? E a gente estava junto. Então, a Gavina, eu não ia só na casa dela em grupo familiar, porque ela já não tinha mais o marido, né? Ela tinha os familiares dela que sempre estavam com ela, mas eu ia sempre visitar ela, e engraçado que ela sempre contava a mesma história. Sempre, e chorava, e chorava bastante. E chorava, e contava a história, e eu sempre estava ouvindo, porque
Essas pessoas, as pessoas costumam distanciar dos idosos, né? Mas eles são... É necessário ouvir eles, estar próximo deles, porque eles precisam falar também. E ninguém hoje em dia tem muita paciência, né? Com pessoa idosa. E eu sempre estava lá com ela. Então, a irmã Gavina é benção demais, né, gente? A irmã Gavina, o jeitinho dela, eu lembro uma vez que eu fui buscar ela para uma confraternização no grupo familiar. Ela lá na minha casa. E aí eu cheguei, entrei, peguei ela. E a gente foi sair, foi ajudar ela a descer, que a casa dela tinha aquela escadinha, né? Escadinha. E ela parou no portão, ela disse assim, irmão Renato, espera um pouquinho. Eu não orei. Eu falei, então vamos orar. Ela, não, eu oro, irmão. Eu falei, então ora. Ela só olhou para trás assim e fez assim. Deus, guarda a minha casa aqui, hein? Coloca anjo aqui, não deixa ninguém entrar. Amém. Pensei, meu Deus, uma oração dessa aí, eu quero ver quem entra aqui. Não eu. Quero ver quem é que entra aqui numa oração tão sincera, curta, mas direta dessa, né? Parece uma oração simples, assim, simples, meu amigo. Simples para nós. Mas espiritualmente falando, é muito forte uma mulher daquela sinceridade do coração, né? Meu Deus, toca. Crer em Deus, O amor que ela Deus estava tinha, guardando a pastor. casa dela. Exato. Meu Deus, o amor que ela tinha. E não perdia um culto, né? Não. E Não toda perdia vez um chegava na culto. igreja, ela ficava lá, eu ia lá cumprimentar, ela falava, eu orei pro irmão Renato, hein? Ela falava, pessoas queridas, né, irmão? Pessoas queridas, né? Pessoas marcantes, né? A gente fica muito contente de lembrar, né, pastor? É. E saber que teve influência na vida do Senhor, né? É. Aquele que trouxe para o Senhor, pastor Renato. E o momento que o senhor passou de estar internado, né? O senhor já testemunhou aqui na igreja algumas vezes. Fala um pouquinho sobre, para quem não acompanhou, sabe o que o senhor passou. Eu tive um problema, que foi quando eu estava voltando de Belo Horizonte, na saída de Belo Horizonte, na verdade. Eu passei mal 5 dias em Belo Horizonte, fui medicado tudo lá e dispensaram eu para vir embora. E na saída de Belo Horizonte foi onde eu realmente passei mal, e Deus é tão bom que um pouco à frente tinha uma viatura, os policiais, tudo ali. E aí eu comecei a dar farol, buzinar e joguei o carro para acostamento. A princípio eles vieram com uma arma na mão, assim, olhando o que era, né? E a minha sogra desceu gritando com a minha mulher. Ele tá passando mal. Aí tiraram do carro, eles acharam que eu tava tendo um infarto. Na verdade, não. Aí me socorreram ali, deram uma atenção para mim, perguntaram se a Suzana dirigia. A Suzana dirigiu acho que por uns 200, 300 quilômetros à frente, ela que foi dirigindo. Eu fui no banco da frente orientando, porque não tinha GPS, né? Era o PPS. Aí eu pergunto para saber. Vamos embora. E aí acabou que chegou aqui, eu fui pra UPA, direto pra UPA. Da UPA deixaram eu internado lá, mandaram pro hospital. Do hospital eu saí e fui pro hospital estadual. Mas o que tinha acontecido? Eu saí, durante esses dias aí que eu fiquei passando mal, eu tinha pedra na vesícula, hoje eu não tenho mais vesícula, mas eu tinha pedras na vesícula. E uma dessas saiu e ela foi pro pâncreas. E mais ou menos assim, vocês entenderam? Se dá para explicar. A pedra foi no pâncreas e a inflamação veio e criou uma camada em cima da pedra, assim, ó. Ela ficou lá embaixo. Ficou embaixo. E aí inflamou todo, eu fiquei amarelo. E aí fui pra UTI. Fui direto pra UTI, daqui direto pra UTI. E a realidade é que eu vi as pessoas falando ali e olhando pra mim, os médicos falando do canto, eu achei que não tinha mais jeito. Falei pra Zana, é estranho o negócio aí, né? E eles não tinham o que fazer comigo, porque se cortasse eu, dava infecção generalizada, matava. Não tinha o que fazer. Um risco muito alto. Aí medicaram, largaram no hospital, eu fiquei 5 dias sem comer e sem beber nada, que eu não podia. Até fazer um exame, né? Até fazer esse exame aí. Eu fiquei, na realidade, total 11 dias internado, entre aqui e lá, tudo 11 dias. E aí quando fizeram o exame, colocaram eu lá dentro, depois de 5 dias, numa máquina lá, aí não conseguiram achar a pedra, porque estava muito inflamado ainda, mandaram eu beber aquele líquido lá, eu tomei, um negócio de contraste horrível. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque 5 dias sem comer e beber, ainda tomar um negócio desse com água. Mas acabou que deu certo e fizeram o exame, tiraram da máquina, enfim. Tô lá no quarto esperando, porque na sexta-feira eu ia fazer uma cirurgia chamada CPRE, que eles iam tentar arrancar a pedra, enfiando um negócio pela boca, tentar arrancar por aqui, porque não podia abrir, então eles iam tentar. Era uma tentativa. Era uma tentativa. Não sabia se ia dar certo ou não. Não, porque a pedra estava coberta, tinha uma camada em cima dela, o que fazer? Eles iam tentar. E aí, no domingo aqui,
um domingo aqui, a igreja entrou em oração. O pastor Rogério levou a igreja em oração pela minha vida. E ele foi muito, assim, categórico na oração, no pedido dele a Deus junto com a igreja. Ele disse: o Renato está no hospital, ele não está doente. O que ele tem é uma pedra que está fora do lugar. Faz essa pedra desaparecer. É a igreja inteira orando, Cris, aquele negócio aí que você sabe. A igreja clamando pela minha vida lá no hospital. Tá, isso foi no domingo. Na segunda, na terça eu fiz esse exame que eu tô falando para vocês. E de manhã, à tarde, quem que chega lá para me visitar? O sogro do pastor Rogério e a sogra, os pais da missionária Magali. E conversando lá comigo, pastor José, a irmã Cida. E aí conversaram, perguntaram como é que eu estava. Eu falei para eles: agora eu estou aguardando, fiz um exame hoje, vamos ver como é que está a pedra, porque eles vão ter que fazer a cirurgia para tirar a pedra na sexta-feira, vão tentar, né? E conversando ali, e a irmã Cida disse assim para mim: irmão Renato, o senhor acredita muito em Deus, né? Eu falei: acredito, claro. Ela falou: irmão, eu estou com uma missão muito dura aqui hoje. Eu falei: por quê? Ela falou: porque foi orado no domingo, mas Deus mandou eu vir aqui. Ele mandou eu vir aqui. E falar para você, irmão, que a sua pedra vai sumir. Amém. Glória a Deus. Aí vocês entendem, no domingo foi orado para a pedra desaparecer. Fiz o exame na terça mesmo, ela chegou lá dizendo que na segunda Deus tinha falado com ela, à noite era para ela ir lá e me avisar que a pedra ia sumir. E eu falei: amém. Concordância? Amém. Recebeu. Na terça. Aí foram embora, eu falei: amém. Foram embora. Na quarta-feira entrou era 2 médicos, uma médica e um médico que cuidava de mim. Entrou a médica e disse: tudo bem, Renato? Bom dia. Eu falei: bom dia, tudo bem. Dentro do possível, ela disse: Renato, olha, no sábado nós vamos dar alta para você, tá bom? Eu fiz essa mesma cara, irmão. Vai me dar alta no sábado. A minha cabeça processou: sexta eles vão tentar fazer uma cirurgia. Mas olha só. Foi o que eu processei agora, você. Eu disse: ô doutora, mas e a cirurgia do CPRE que vai ser feita na sexta-feira? Ela disse: não vai ter mais cirurgia. Eu falei: por quê? Aí eu já lembrei. Na hora eu já lembrei e já esperei. Eu falei: por que não vai ter mais cirurgia? Ela disse: porque a pedra sumiu. Aí eu dei um glória a Deus, irmão, que a mulher assustou. Glória a Deus, bem alta. Porque ela fez os exames e constatou que não tinha mais pedra. a pedra estava lá, tinha infecção em cima. Isso. Não tinha como sair. Como de lá? E aí foi o que eu falei pra ela. Falei: doutora, dei aquele glória a Deus, ela assustou. Eu falei: a pedra sumiu? Sumiu. E eu falei pra ela: como? Ela fez assim pra mim, ó. Sumiu. Eu sei, né? Sumiu, Renato. Então a gente vai te... Porque eles não... É assim, né? Então a gente vai te liberar no sábado, tá? E aí você vai para sua casa, se recupera bem. Depois você vai voltar daqui a um tempo, você vai ser medicado, porque agora que a pedra não continua as inflamações. Então agora a ideia é que a inflamação vai sair completamente. Você vai voltar para a cirurgia de retirada da sua vesícula, que tem muitas pedras. Aliás, eu tenho um pote lá que tem mais de 300 pedras dentro. Bastante. Meu Deus. Muita pedra. E aí tirou. Depois eu voltei realmente para o hospital, onde fizeram a cirurgia, depois de um tempo, né? E passei uns dias ainda para sair a inflamação. Mas foi isso. E eu pedia muito para Deus, porque eu estava lá, eu ficava lembrando: vai começar o culto agora. Queria estar lá na igreja, aquela coisa toda. E o Clebinho tinha passado para mim como que tinha que montar os negócios, Clebinho. Tinha que montar lá de como seria o ministério, porque estava iniciando coordenadoria. E eu fui indicado para coordenador. E eu ficava perguntando: mas o Clebinho mandou isso para mim, como é que eu vou fazer isso aqui agora? E eu não sabia o nome do ministério. O Clebinho queria, né, que eu falasse o nome do ministério. Não que ele estava me cobrando, que ele sabia a situação. Mas a gente tinha que responder para ele seguir esse trabalho maravilhoso que ele faz, né? Mesmo lá continuou trabalhando. E inclusive foi dentro do hospital que eu pedi a Deus, e Deus me deu o nome Acolhedores. Foi lá dentro do hospital. Falei: Senhor, eu não posso sair daqui, eu preciso de um nome. Me dá um nome. E Deus me deu o nome em Romanos 15:7 sobre acolher, e dali veio Acolhedores. Amém. Foi dentro do hospital tudo isso acontecendo. Aí eu mandei pro Clebinho tudo depois, deu tudo certo, graças a Deus. Pastor, Foi bênção. chamado pastoral, como que veio? Chamado pastoral. Tá. Então, eu
assim, várias pessoas falavam, né? Eu não dava muita atenção, mas pessoas que conversavam comigo antes, até mesmo de eu me converter, eles falavam que Deus tem algo na sua vida, né? Tanto é que o pastor Luiz, quando me batizou, não sei se você lembra, ele falou o Nato, que ele me chamava de Nato, né? Ele disse: o Nato fica falando falou que era chaveco de crente. Ficava falando: vocês querem ter o mesmo chaveco, né? Deus tem um negócio na sua vida, não fala a mesma coisa. Mas aí eu fui pra igreja, trabalhando muito lá. O pastor Luiz também tem uma importância muito grande, o pastor Marcelo, pessoas assim que ensinaram muito pra mim, né? O Manuel, pessoas, nossa, meu Deus. Nalziro, Duni, pessoas que eu aprendi muito com eles. E o pastor Luiz era uma pessoa que ele via em mim algo. E ao tempo que nós estudava, que você lembra que eu estudava? Lembro. Ao mesmo tempo que eu estudava, ele colocava eu para dar aula, mas eu não entendia. Mas por que ele coloca eu para dar aula se eu estou estudando também? Na verdade, ele já estava me preparando, entendeu? Mas o chamado pastoral foi sendo falado sobre isso na minha vida, que eu seria pastor, e várias pessoas falavam que eu ia ser pastor. Deus tem um chamado de pastor na sua vida, né? Mas hoje que está se concretizando tudo isso na minha vida, eu fico pensando, porque uma vez que eu guardei muito forte no meu coração, que eu já estava dentro da igreja, que eu queria muito ir servir ceia junto. E eu pedi para o pastor Luiz. Ele disse: então, quando a gente for na casa da irmã Benedita, que é a esposa do pastor que estava lá na pista, encostou o carro, Deus mandou abrir a igreja batista aqui em Agudos. Você lembra dele, né? Lembro. Do irmão? Da história dele, porque a gente não conheceu ele, né? Só o pastor Messias. Mas aí ela parou, ela vinha com um andador que fala, né? Andadorzinho. Entrou eu e a Leonilda. Entramos eu e a Leonilda que me levou. Eu saí da Doratex, a Leonilda me pegou. Não deu nem tempo. Fomos direto pra lá. Aí entramos na casa dela, ela veio com aquele andador assim, meio com as mãos tremendo, ficou parado olhando pra mim. E eu parado na frente dela, e a Leonilda é bem, assim, extrovertida pra falar, pra conversar. Paz, Senhor, irmã Benedita, aquela coisa toda, cumprimentou ela e falou: o irmão aqui, Renato. Ela olhou pra mim assim, ficou olhando assim, bem fitado nos meus olhos, assim, sabe? E falou pra mim assim: você é pastor? Eu falei: não sou. Ela falou: você é. E a Leonilda já olhou pra mim, deu risada, né, brincando, porque na época ela escuta essas coisas, mas, né? A Leonilda disse: se ela falou... Falou, chamado, velho. Então, aí coisas foram acontecendo, né, irmão? Foram acontecendo. Eu lembro quando nós fizemos o curso de teologia. Sim. Né, lá na igreja do pastor Luiz. E aí, pastor, eu fico imaginando esse processo, né? Porque não é fácil, né? Não. Não é fácil, não. A gente vê algumas pessoas que já vêm de um berço evangélico, né? Já tem uma criação dentro da igreja, então eu acho, isso sou eu falando, eu acho que é mais fácil o entendimento. Agora, quando você vem de fora, é totalmente diferente, né? Você conseguir absorver aquilo que as escrituras estão falando, ter a revelação. E como que foi? Foi fácil ter esse entendimento? Não foi, irmão. Eu gosto de estudar, até hoje eu gosto de estudar. Se for lá na minha casa, entrar, qualquer hora que você for lá, eu vou te mostrar. Meu quarto tem assim, tem livros assim, Bíblia, assim, em destaque, que eu amo muito. Eu tenho vários, em várias línguas assim, de escrever a Bíblia, né? Em várias traduções, na verdade. E o que acontece? Eu não conseguia entender. E quando eu fui para a igreja, eu queria entender, eu não conseguia entender. Eu ia pro quarto, eu fechava a porta. Penso que eu ficava orando, nada. Eu chorava, eu batia na cabeça. Falava para Deus: eu sou burro demais. Não vai ter como fazer nada comigo, porque eu leio um versículo e eu não entendo. E eu ficava desse jeito, achando que eu era burro. E eu queria aprender. Mas eu não parei. Porque mesmo pensando que eu era burro, que era esse o pensamento que eu tinha de mim, por não entender, eu ficava atrás. Tinha ensino, eu estava lá. Eu ficava lendo em casa, eu ia e bombardeava. Pastor Luiz, pastor Marcelo, que hoje é pastor Marcelo, né? Eu bombardeava. Na época eu chamava ele de Celão, de Ursão. Mas hoje não, né? Pastor Marcelo, na época eu perguntava, tem uma vez que eu até cheguei nele, que foi até engraçado. Eu cheguei nele e disse: ô Celão, eu era novo. O que é esse gentil que você falou aí? É uns caras bacaninha? Nossa, ele chorou de ir. Não, aí ele foi explicar. O gentil é um povo assim, né? Somos nós, na verdade, que nós somos judeus. Ele começou a explicar tudo pra mim. Mas foi assim, mano, que eu me dediquei muito, eu estudei muito. Você buscou, né, pastor?
É muito... Hã? Buscou conhecimento. Busquei mesmo. Busquei conhecimento, tirava dúvidas, ficava em cima, lendo, comprei material de estudo que tenho até hoje e me dediquei muito a isso, né? Depois a gente começou a ter a escola lá dentro, né? Junto do pastor Luiz, as escolas bíblicas lá também é muito forte, assim, o aprendizado deles, do Manuel, do Duni que ministrava, né? A gente tirava muitas dúvidas. E depois o pastor Luiz me mandou lá também para a escola, né? A Fatel lá em Bauru para estudar lá. Formar. Então foi... Teve uma importância muito grande na vida ministerial, né, pastor? É muito. Início de ministério, né? Muito. Então foi assim. E aí até hoje a gente se dedica muito, né? Quando eu saí de lá, eu conversei com o pastor Rogério, viu, pessoal? Pra vocês entenderem como foi que eu cheguei aqui. Eu decidi sair, e como eu já conheci o pastor Rogério, não é tão um amigo próximo dele, mas conheci ele de ministrar, né? Eu ia lá visitar de vez em quando. Eu disse, pastor Rogério, preciso falar com o senhor. Ele falou, pois não, irmão. Eu disse, olha, eu não estou congregando na Batista no momento, mas não aconteceu problema nenhum. Se o senhor quiser ligar lá para o pastor Luiz, eu até dou o telefone para o senhor. Ele disse, sim. E como que é? Eu falei, então, e aí eu vou ficar um tempo aqui, né, na igreja congregando com o senhor. E se Deus mandar eu voltar para a Batista, eu volto. Né? Se eu errei, eu volto. E se ele mandar algum para outro lugar, eu vou, porque eu não gosto de ficar mudando muito de lugar, nem serviço eu gosto disso, quanto mais igreja. Ele disse, então fica aí, irmão. Fica aí na liberdade aí. Mas aí foi acontecendo coisas, né, pai? Eu fui para um grupo familiar, colocaram eu para ministrar, e foi aquela coisa, e vai daqui, vai dali. E aí depois chegou esse período que eu passei mal, mas aí eu já estava dando aula da escola bíblica já há um bom tempo, né? Colocaram eu depois fizeram um teste comigo aqui, né? Não foi assim colocaram, né? Fizeram um teste comigo. E aí, em ministrações, eu fiquei. E depois do episódio que aconteceu tudo, né, de assim, né, que o outro co-pastor, o pastor Rogério, ele acabou saindo da igreja, foi onde o pastor Rogério me colocou como co-pastor dele, né? Mas foi assim, não foi algo assim, ele conversou, porque as pessoas, o pastor Rogério mesmo falou aqui, como que foi, porque nem eu sabia como foi. Porque o pastor Rogério, na hora que ele me ligou, Cris, eu assustei, que foi num domingo. Ele me ligou e disse, irmão Renato, onde você está? Está na sua casa? Eu disse, não. Está onde? Eu falei, eu estou numa confraternização. Confraternização? Eu falei, é. Ele disse, entendi. Ele disse, na hora que você for para sua casa, irmão, que você estiver na sua casa, eu quero falar com você antes do culto. Pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O pastor Rogério ligar para mim? Um domingo, falar comigo isso aí? Aí, beleza. Eu disse, pastor Rogério, o senhor não quer que eu passe na casa do senhor? Porque eu estou aqui num salão aqui em cima, aqui no Márcia, próximo daí, né? Que é do Auro lá, sabe? É do Auro, né? Ele falou, melhor ainda, irmão, passa aqui quando você sair daí. Eu saí de lá umas 2 e pouco da tarde. Paramos eu e minha família na porta da casa dele. Bati palma lá, apertei o negócio, ele saiu. Paz, senhor. Eu falei, paz, senhor, por favor, entra. Aí entramos, chegamos ali e aconteceu desse jeito. Ele disse, olha, o pastor Rogério é um grande homem de Deus, né, irmão? Ele faz as coisas na direção de Deus. Alguns pensam que eu sabia, eu não sabia, irmão. Ele disse, conversei com o pastor, só falou o básico, né? Orei, eu e a missionária Magali, oramos muito, Deus mostrou você. Conversei com o pastor Antônio Baltazar, já teve a concordância, inclusive, para consagrar você aí, né? Subir o cargo que você tá, porque eu era auxiliar, irmão. Negócio desse, aquele cara. pulo de escada, né, pastor? Meu Deus. Porque se for pegar na sequência... Foi né, o pastor Rogério falou, meu Deus, como que você consegue um negócio desse? Não é Mas Deus, ele não tá foi Deus. esperando, né? Não. Aí ele disse, e aí, irmão, você vai ser o co-pastor meu da igreja. Bom, foi um choque que eu não tinha passado. Quando ele falou isso comigo foi no final do ano. Aí no começo do ano que eu passei mal, aconteceu tudo isso. Entendi. E ele disse assim, e você vai ser o co-pastor. E eu olhei pra cara dele, fiquei bem, meu Deus, foi um choque, né? Ele falou assim, quer falar alguma coisa, irmão? Falei, eu quero. Pois não. Quieto, né? Ele ficou mexendo aqui assim, ó. Ele disse, pastor Rogério, eu não tinha pretensão de ser com o pastor do senhor, não. Estou com o trabalho de coordenadoria, desenvolvendo tanta coisa para fazer aí. E não tinha essa pretensão, não, pastor Rogério. Então, ele ficou, Tá bom. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. E aí você seguiu para outro chamado. E foi aí, eu tô aí até hoje aí, caminhando com ele, né? Sendo aí o co-pastor dele.
E é uma responsabilidade muito grande, porque onde eu vou as pessoas me enxergam como co-pastor do pastor Rogério, você entendeu? É o co-pastor do pastor Rogério. A gente é obreiro da casa do Senhor, mas a gente me enxerga como co-pastor do pastor Rogério. Aí eu estava na sede um dia lá, e eu encontrei um rapaz, fui no banheiro, encontrei um rapaz, ele disse, paz Senhor, pastor Renato. Ele disse, paz Senhor. Nem lembrava quem é ele, né? Ele disse, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele disse, você é o co-pastor do pastor Rogério, né? Eu falei, sim. Ele disse, então suga o que você puder, porque aquele homem lá é uma bênção, aprenda mesmo. Ele é bênção demais. Então essa é a responsabilidade, né, irmão? Quarta-feira nós vimos a capacidade, a unção que tem sobre a vida do nosso pastor. Né? Um fato, né, irmão? Inegável, né? Inegável. Meu Deus. Em nome de Deus. Pastor, um recado que o senhor pode transmitir para quem tem aquela dúvida de tá naquele em cima do muro, não sei se eu vou, não sei se eu fico, de receber o evangelho, de tomar a decisão, de falar, não, vou fazer parte dessa família. O que o senhor pode... O que eu vou dizer a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, não fique com essa dúvida jamais. Jamais. Porque hoje é o dia que Deus está falando através da vida desses homens de Deus aqui também, nesse momento separado por Deus. Então eu falo com você com absoluta certeza, não fique na dúvida. Se você tem vontade de ir à igreja, visitar a igreja, pode vir. E se você tem aí o desejo dentro do seu coração de entregar a sua vida para Jesus, faça isso. É a melhor decisão da sua vida, jamais você vai se arrepender. E quanto a permanecer, o Branco, na presença de Deus, é a melhor coisa que se faz. Não pode deixar nada atrapalhar. Nada pode ser um empecilho na vida da gente para a gente desistir de servir a Deus. As pessoas saem da igreja, ou se frustram em igreja, e saem porque... e fulano, isso, aquilo, aquelas coisas que acontecem, mas em todo lugar acontece. Só que quem morreu por mim e por você foi Jesus. Não foi ninguém. Então a gente está dentro da igreja por causa de Jesus. Glória por amor a Ele e pelo amor e misericórdia que Ele tem sobre as nossas vidas. E olha, não distancie de Deus. Jamais. E até mesmo você. Eu vou dar um recado para você também. Você também que está assistindo aí e se afastou da presença de Deus, volte o mais rápido possível. Eu vou dizer algo a você, que agora Deus acabou de colocar no meu coração uma ilustração que eu ouvi há muito tempo. E nessa ilustração diz o seguinte, que um homem pegou a sua filha pequena e colocou-a no colo e conversando e brincando com ela. Presta atenção nisso. E é para você. E ela olhando para ele, ela colocou a mão no rosto do pai dela e disse, pai, Deus está morto? E ele disse, igual eu, parou, pensou, o que eu vou responder? E ele disse para ela, não, Deus não está morto não, filha. Por quê? Ela disse, porque faz um bom tempo que eu não vejo o Senhor falar com ele. Então nunca deixe de falar com Deus. Ore. Você que faz tempo que não ora, que não fala com Deus e está achando que Deus não vai ouvir, você ele vai ouvir. Ora, fala com Deus, porque distanciar-se de Deus não é uma boa escolha. Volte para Deus. Amém. Pris, tem mais alguma pergunta para o nosso pastor? É mais agradecer e saber e sempre lembrar da parte da vida do pastor Renato também. Só para finalizar da minha parte aí, uma coisa que eu mais admiro é que essa parte de crescimento, quando se trata de crescimento pastoral na vida dele, uma coisa que mais me chamou a atenção é que ele nunca falou não, ou ocorreu de um suposto desafio que foi colocado à mão dele. Isso para mim foi algo que muito me chamou a atenção na caminhada na nossa igreja. Isso para mim foi algo muito importante, porque tudo que ele foi de degrau em degrau, foi começando como auxiliar, pegando ali, pegando aqui, então tudo que foi colocado à mão dele, a disposição, o interesse, e se ele está hoje, não é questão de merecimento, mas sim a dedicação, isso conta muito, isso é coisa à parte. Então, acho que da parte hoje, se Deus tem colocado e tem capacitado, ele está na posição que está, uma das coisas que eu acredito que Deus tem dado condição na vida dele é a capacidade de não só interagir, mas também de se dedicar àquilo que é proposto e dado na mão dele para fazer. Isso é, de fato, importante demais. O pastor Rogério, ele direcionou uma frase para nós, pastor, que na vida ministerial dele, ele nunca entregou aquilo que ele recebeu de ministério dentro da igreja. Isso faz muita diferença. Eu também não.
Faço isso Então, não. que o Senhor permaneça sobre a vida do Senhor, direcionando, capacitando, renovando o conhecimento, nos abençoando com as palavras direcionadas pelo nosso Senhor Jesus. Amém. Para o Senhor ser canal de bênção, continuar sendo essa bênção sobre as nossas vidas. Eu agradeço de coração a presença do Senhor aqui. Amém. Eu que fico feliz. Muito importante. Teve um momento de emoção que o Senhor Sim. lembrou de pessoas que fez importância na vida do Senhor de começo de ministério. E para nós encerrarmos, Cris, pastor, vamos dar aquele recadinho que a gente ensaiou um pouquinho antes aí. Viva na paz, viva na bênção e viva o Senhor Jesus. Tá. Amém? Antes de encerrar, Cris, obrigado pelo essa acréscimo que você fez aí. Realmente é isso, irmão. Eu não sabia que as pessoas me viam desse jeito, mas realmente foi bem assim. Eu nunca falei não, eu nunca falo não. Eu sempre falo amém, amém, tô aqui. E é um desafio, só para vocês saberem, fique registrado aqui. Eu já trabalhando como co-pastor do pastor Rogério, e não foi uma ou duas vezes não. Eu falei com ele no portão, quando encerrava culto, eu dizia para ele: pastor Rogério, eu acho que eu não sou um co-pastor que o senhor merecia ter, não. O senhor merecia ter um co-pastor melhor do que eu, né? E ele dizia para mim assim lá no portão: não, irmão, é você. É você. Não se preocupe com nada, até porque você tá uma bênção, irmão. Você tá uma bênção aqui, então fica na paz. É só pra você saber, irmão. Então, Cris, ouvir isso de você aí bacana. Ainda mais de você, né, que já está aqui há muito tempo, né? Então a gente fica feliz. Amém? Amém, Deus abençoe, agradeço vocês, agradeço também a todos os que nos assistem, os ouvintes. Deus abençoe a vida de vocês. Venham nos visitar, venham fazer parte dessa família, e aqui é o lugar de gente feliz e abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, muito obrigado pela companhia. Nós agradecemos a presença de vocês aqui junto conosco. Então, vamos lá, gente. Fica na paz, fica na bênção e viva o Senhor Jesus. Amém.